Você acha que essa história da China fabricar aviões é coisa nova? A China já está no mercado aeronáutico há mais de 60 anos e hoje eu vou falar um pouquinho de um avião chinês que fracassou. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje eu vou lá para o outro lado do mundo falar um pouquinho de um avião chinês, o Shanghai Yunxushi Y10. O Yunxushi, eu não sei se é assim que pronuncia, eu dei uma pesquisada, espero que não esteja tão longe da pronúncia correta, mas para facilitar a gente vai chamar esse avião de Y10, fica mais fácil. Pessoal, quem ainda não me segue no Instagram, tô deixando aqui ó, @programa_aero, vai lá que a gente sempre tá postando coisas de bastidores, coisas interessantes aí que tá acontecendo aqui no Aero e na aviação, beleza? Então, conto com você lá. A China não entrou no mercado aeronáutico recentemente. Essa história já é longa. Lá no início dos anos 50, o país fundou a Shanghai Aircraft Manufacturing Company, uma empresa de fabricação de aviões. Além de fabricar aviões sob licença da McDonnell Douglas, eles fabricaram ali a família do MD-80, por exemplo, eles também fabricaram muitas peças de Airbus e Boeing, como o Boeing 737, o Boeing 777, fora outras peças também de outras áreas da indústria aeronáutica. Em 2008, a Shanghai Aircraft Manufacturing Company se uniu com outras empresas e passou a se chamar Commercial Aircraft Corporation of China, ou conhecida também como COMAC, que é o nome dos novos aviões que estão vindo da China e que estão começando a ganhar um mercado aí, que é o COMAC, o C919, por exemplo. Muita gente liga a fabricação chinesa a aviões a esses novos, mas essa história já vem bem de antes, como por exemplo na década de 70 esse avião, o Shanghai Yunxushi Y10, o Y10. Esse avião foi um tremendo fracasso porque eu acho que ele pode ser um pouco comparado à ideia de fabricar um avião como aquele outro vídeo que eu fiz do Konkordsky, daquele Concorde soviético. Pois é, a China tinha o interesse de fazer um avião para mostrar também para o Ocidente que ela era capaz de desenvolver esse tipo de tecnologia e construir produtos maiores, produtos que tivessem um peso grande no mercado. Agora, mas como é que era esse avião? O que era esse avião? Para que ele veio? Esse avião era muito parecido com o Boeing 707, um avião de corredor único com 4 motores. A ideia original era trabalhar com motores chineses, o WS-8. Mas eles não conseguiram viabilizar isso e acabaram trabalhando com motores Pratt & Whitney que eram do 707. Na verdade, eram motores reservas dos Boeing 707 da frota da própria China, da Agência Nacional de Aviação Civil da China, a CAC. Esse avião tinha capacidade para 178 passageiros, numa classe única mais densa, né, para caber mais gente, socar mais gente lá dentro. Numa classe econômica seriam 149 passageiros e em duas classes, executiva e econômica, 124 passageiros. O mais interessante desse avião eram os tripulantes técnicos, 5 tripulantes na cabine. Normalmente a gente está acostumado a ver nessa época até 3 tripulantes, piloto, copiloto e engenheiro de voo. Pois é, mas esse avião chinês tinha o piloto, o copiloto, o engenheiro de voo, o navegador e um operador de rádio. Além de mostrar para o Ocidente que a China era capaz, o objetivo também era criar um demonstrador para que a própria China adquirisse o know-how para fabricar aviões desse porte. O avião era de tecnologia totalmente chinesa, foi construído inteiramente na China e desenhado por engenheiros chineses. Então eles tinham muito orgulho naquele momento de ter feito alguma coisa assim. A única coisa que não era da China eram os motores que vieram do Boeing 707. Naquela época, na década de 70, apesar de todos os grandes conflitos políticos que estavam acontecendo, a China já estava começando a dar sinais de que teria um grande crescimento econômico. Mas os conflitos políticos com Mao Tse-tung foi um dos grandes problemas que acabaram arruinando a vida desse avião. Em 1949, Mao Tse-tung veio com a Revolução Comunista Chinesa. Até então, o país era rural e pobre. A partir desse momento, começou a ter um outro olhar para tornar o país mais tecnológico, criar uma economia mais forte, mais sólida. E na década de 70 é quando isso começou realmente a tomar um outro rumo. Mas por conta de militares da Guarda Vermelha, o caos estava instalado ali no país. E mais problemas com o Mao Tse-tung estavam acontecendo. Mao Tse-tung acabou se curvando aos críticos e acabou cedendo em algumas partes. Por exemplo, acabar com a Guarda Vermelha e também trazer de volta alguns exilados, alguns cientistas, professores e pessoas com conhecimento que tinham sido exilados para justamente voltar esse conhecimento para dentro da China e eles conseguirem aproveitar isso para o próprio país. Nesse meio tempo, o projeto do avião foi encabeçado por Wang Hongwen, um dos integrantes da Gangue dos Quatro,
que era uma gangue que tinham 4 pessoas que faziam parte do Partido Comunista da China, inclusive a esposa do Mao Tse-tung. Então, o projeto do Y-10 ficou totalmente ligado ao regime do Mao Tse-tung. Logo, quem era contra esse regime começou a questionar por que esse avião seria viável, por que esse avião seria necessário para a China. Então começou a ter um conflito político dentro do próprio projeto do Y-10. No final das contas, pelo Y-10 ter sido encabeçado por alguém do Partido Comunista, ele se tornou um símbolo do maoísmo. O maoísmo é aquele pensamento, né, de Mao Tse-tung, quem segue o pensamento de Mao Tse-tung. Então isso passou a ser mais uma imagem negativa para a nova China que estava surgindo naquele momento. O projeto então teve um atraso de mais ou menos 10 anos para ser mostrado ao público. E lembra que eu falei que ele era um avião muito parecido com o Boeing 707? Os boatos correram aí no mundo inteiro que a China realmente copiou esse projeto, copiou o Boeing 707, principalmente depois de um acidente de uma companhia paquistanesa que teve dentro da China, no sudoeste da China, e dizem que os chineses pegaram ali partes desse Boeing 707 que caiu e fizeram uma engenharia reversa para poder criar o Y-10. Eles sempre negaram isso, a própria Boeing, né, nunca confirmou que isso tenha acontecido, então sempre ficou essa história meio que no ar aí, se realmente eles copiaram ou não copiaram o Boeing 707. Mas que ele era muito parecido, ele era. Mas a verdade é que o interior do avião do Y-10 era bem diferente do que era o Boeing 707. Então ele era mais parecido por fora mesmo. Apesar de ser muito parecido por ser um avião de corredor único, 4 motores, ele era em termos de tamanho mais próximo do 727 do que do 707. Os primeiros desenhos do avião ficaram prontos em 1975. E apesar da má reputação do avião, de ser uma cópia de um Boeing, eles já tinham previsões de fazer o primeiro voo em 1980. Em setembro de 1980, eles começaram a fazer diversos testes de voo com esse avião em várias cidades chinesas diferentes, até para ver performance em altitudes diferentes, em pistas diferentes, enfim, testar várias possibilidades. Foram construídas 3 unidades desse avião, mas só uma delas acabou voando. As outras 2 unidades eram para testes em solo, testes de design, testes em túnel de vento e não necessariamente para voar. O projeto foi andando, eles tentaram a todo custo manter isso funcionando, mas os problemas políticos na China ainda atrapalhavam bastante esse projeto e ele ainda era visto como um símbolo do maoísmo. Então, cada vez menos os chineses queriam apostar naquilo. Mesmo porque naquela época, já na década de 80, a China já estava fazendo negócios com países do Ocidente. Então eles já estavam comprando Boeing, já estavam comprando Airbus, as companhias aéreas já estavam operando isso, a própria Agência Nacional de Aviação Civil chinesa, né, a CAAC, já operava Boeings, assim como o Boeing 707 que foram usados os motores lá atrás. Então os aviões ocidentais já estavam incorporados ali na frota chinesa. Então os chineses eles não queriam abrir mão disso, aviões que funcionavam, aviões com alta tecnologia, para testar alguma coisa que já estava bem defasada. Por exemplo, na década de 80, em 1982, já vinha ao mercado o Boeing 767, que se você comparar com o Y-10, não tinha nem o que comparar. O Boeing 767 era muito mais avançado, muito mais econômico, muito mais eficiente, muito mais confiável do que aquele negócio que eles estavam construindo ali na China. Se as próprias companhias aéreas chinesas já não acreditavam no avião e preferiam consumir aviões da Boeing e da Airbus, imagina outras companhias aéreas pelo mundo. Então, essa total falta de demanda e um mercado praticamente inexistente fez com que eles cancelassem o projeto em 1983. Em 1985, a McDonnell Douglas licenciou a fabricação da família do MD-80 para Shanghai Aircraft Manufacturing Company. Então eles passaram a fazer parte desses aviões dentro da China, assim como partes de Airbus e Boeing também ali na empresa. E em 2008 ela fez parte da Comac, como eu falei no começo do vídeo também. Então tá aí um projeto chinês que na verdade mais foi um problema político, foi mais uma jogada política do que um avião que pudesse dar certo. Hoje a China tem capacidade sim de fabricar os aviões, tanto é que o C919 é um exemplo ali que tá vindo, mas naquela época não era bem por aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Pouquíssimas pessoas conhecem a história do Shanghai New Sushi Y-10, então espero que pelo menos com esse vídeo você possa ter conhecido um pouquinho mais aí da história da aviação lá do Oriente, que também tem bastante coisa interessante. Beleza? Ó, deixa o seu comentário, fala o que você achou desse vídeo, sugira novas pautas desse tema de aviões que fracassaram aí na indústria aeronáutica pelo mundo, ou outros temas interessantes também que eu possa fazer, que eu possa falar aqui no estúdio. Não esqueça de entrar na lojinha do Aero, ver as novas camisetas que tem lá,
compartilhe esse vídeo com seus amigos aí para todo mundo saber um pouquinho mais sobre histórias bacanas da aviação. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.